maneira muito simples, dizendo o seguinte: Adão e Eva, em Gênesis, eram um homem no seu estado natural de inocência, tá bom? Inocência é sem pecado. E ele então, este homem e essa mulher, Adão e Eva, tinham a liberdade e tinham o poder de desejar fazer o que era bom e agradável a Deus, tá bom? Vou repetir. O homem em seu estado natural de inocência tem livre-arbítrio. E esse homem no seu estado natural de inocência era Adão e Eva, tá? E esse homem no seu estado natural de inocência, chamado Adão e Eva, tinha a liberdade de poder desejar fazer o que era bom e agradável a Deus. Muito embora esse estado de desejável ou agradável a Deus, de fazer a vontade de Deus, esse estado era mutável. O que isso significa? Sujeito à mudança, tá bom? É por isso que o homem, e aqui a gente vai ter uma coisa muito importante, chamado de responsabilidade humana, o homem não é um robô, como alguns citam por aí teologicamente, dizendo que Deus nos manipula e faz o que ele quer, tá bom? O homem no seu estado de inocência, ou seja, no seu estado perfeito, Adão e Eva, ele tinha a liberdade de escolher fazer o que era bom e agradável a Deus, e essa liberdade ela era mutável, ela estava sujeita à mudança, e essa mudança ocorreria a partir da sua obediência ou desobediência. Ou seja, ele tem a capacidade integral, totalmente, tanto emocional, física, espiritual, cognitiva, como a gente está conversando aqui, de obedecer a Deus, porque ele foi criado perfeito e sem pecado, tá bom? Mas essa vontade, ela está sujeita a um estado que nós chamamos de estado de mudança, porque ela está condicionada à obediência, está condicionada ao mandamento de Deus em Gênesis: não coma da árvore que está no meio do jardim, porque se você comer, você vai morrer. Então, essa inocência, esse estado de perfeição, esse estado de inocência e de liberdade, está condicionado a algo extremamente importante, imutável, chamado imutável. Estou dizendo mutável, tá? Não é imutável, não. Imutável, junto com aquilo que era a lei oral de Deus: não coma da árvore que está no meio do jardim, porque se você comer, você vai morrer. Nesse sentido, toda a responsabilidade dessa mudança e dessa compreensão gerada pela obediência à lei, ela está sujeita a uma mudança, tá? De forma que o homem, então, no seu estado de inocência, no seu estado natural, criado por Deus perfeito, ele está sujeito a cair, tá? Isso é muito importante em Gênesis 1. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, colocou nele características suas, algumas das suas características, isso nós chamamos de atributos de Deus: capacidade de pensar, capacidade de obedecer, capacidade de escolhas. Essas coisas estão no homem criado perfeitamente no seu estado de inocência, ou seja, no seu estado de criação, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ao fazer Adão e depois posteriormente fazer Eva, ambos têm no seu estado de inocência a liberdade para desejar fazer o que é bom e agradável a Deus, ou a liberdade de rejeitar a lei de Deus e desobedecê-la, ok? E nesse estado, então, o homem é capaz de cair do seu estado de inocência. Esse é um aspecto importante para a gente pensar em livre-arbítrio, tá bom? E o que significa isso? Significa que esse homem criado de maneira perfeita, ele está sujeito a mudar o seu estado de inocência caso ele desobedecesse ou caso ele desobedecesse à lei de Deus, tá bem? Tudo bem? Esse é um aspecto importante para a gente definir livre-arbítrio. Tá bom? Ok? Ok, vamos lá. Por isso, então, a gente vai ver aqui, eu vou basear o nosso estudo na confissão de fé e em alguns textos que a gente vai conversar, tá bom? À medida que a gente vai conversar sobre eles, e nós vamos examinar, então, como é que esse homem perdeu o seu estado de inocência e passou a não ter mais o livre-arbítrio, mas uma outra nomenclatura que a gente usa na teologia sistemática chamada de livre-agência, ok? Bom, pensando na ideia da confissão de fé, nós temos aqui, no capítulo 9 da confissão de fé, são 5 sessões que falam sobre isso, ok? Então, primeiro,
vou repetir, a natureza humana, ela foi criada de maneira perfeita, e ela, criada de maneira perfeita, ela tinha liberdade no seu estado de inocência de continuar assim ou não. Caso desobedecesse, cairia em pecado e perderia a sua inocência, a sua perfeição, ok? Bom, a confissão, então, no capítulo 9, no primeiro item, vai dizer o seguinte: a natureza humana não possui determinação intrínseca, ou seja, natural a ela, ou seja, para o bem ou para o mal. Essa liberdade da natureza humana, nos diz a confissão, procede de uma estrutura da criação, e a Bíblia, com frequência e naturalidade, faz referência a essa situação, dizendo ou apelando ao querer das pessoas. O que isso significa? Se a gente pensar lá em Deuteronômio 30:19, Deuteronômio 30:19 vai dizer o seguinte: te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, nesse sentido, o homem no seu estado natural, ele tem essa capacidade, ele pode escolher, ele tem condição de obedecer à vontade de Deus e ele tem condição de desobedecer à vontade de Deus, e foi isso que ele fez em Gênesis 3. Mas nesse sentido, na criação, na inocência desse homem criado, no seu estado de inocência, ele é o único que tem essa capacidade. Ele é o único que tem essa liberdade de escolha, essa liberdade de fazer com que a vontade de Deus seja ou não algo real para a sua vida prática, para a sua vida espiritual, ok? O que aconteceu depois, né, é que essa vontade perfeita e imutavelmente livre para fazer o bem, no estado de inocência, ela foi afetada pela queda. E na desobediência, o homem, então, agora perde essa liberdade de escolha da inocência, que é obedecer a Deus pelo seu estado de inocência, ou desobedecer pela escolha e cair, para ser um ser agora que passa a desfrutar de algo que nós chamamos de livre agência. Ou seja, o homem perde a sua capacidade moral de ir contra a natureza a qual Deus a criou. Ou seja, o que é importante isso? É a gente entender o seguinte: o homem, como um agente moral, criado inocente, na inocência, livre, podia escolher o bem e o mal, podia optar por aquilo que ele iria fazer. No estado de queda, esse homem agora, ele está livre para agir, mas não mais contrário à sua natureza, tá bom? Ou seja, o homem é somente livre agora para agir segundo a sua própria natureza. E esse homem que age agora segundo a sua própria natureza, segundo o Salmo 51, verso 5, é o homem que nasceu em pecado. Então, como ele nasceu em pecado e esse pecado habita nele, nós não temos mais o nosso estado de inocência, mas nós temos agora o estado de livre agência, que significa que ele não tem mais a capacidade de negar a sua natureza decaída, afetada pelo pecado, porque ele agora foi afetado pelo pecado. E por consequência disso, ele não consegue mais agir de maneira contrária à sua natureza sozinho. Tá bom? Isso é muito importante, porque o homem, ele é somente livre para agir de acordo com a sua natureza, e a sua natureza é o quê? Pecaminosa. Ele não consegue mais dizer não para o pecado o tempo todo, ou não consegue mais dizer não para os seus desejos pecaminosos, se não for por causa da graça de Deus e da salvação recebida em Cristo Jesus. Isso é muito importante que nós entendamos, tá bom? Por isso, reconhecer que nós perdemos essa capacidade é fundamental para entender que nós não temos mais livre-arbítrio. Porque essa capacidade de honrar a Deus no nosso estado de inocência foi perdido pela liberdade que os nossos primeiros pais tiveram ao desejarem desobedecer a Deus. E a partir de agora, nenhum de nós mais possui livre-arbítrio. Nenhum de nós mais possui livre-arbítrio. Veja só o que nos diz o primeiro item aqui, relacionado à confissão de fé, que fala que Deus coloca diante de nós a capacidade de escolher. Escolher o quê? O bem ou o mal, a morte ou a vida. Mas nós não temos mais essa condição
do estado de inocência que o homem possuía para escolher somente o que é bom, somente o que é bênção. Nós escolhemos aquilo que é ruim, porque essa é a nossa natureza. A liberdade que eu tenho agora de agir, ela é uma liberdade que age de acordo com a minha natureza, e a minha natureza é pecaminosa. A minha natureza está afetada pelo pecado. Segunda ideia, para a gente continuar conversando sobre isso, é que essa plena liberdade, ela só existiu no estado de inocência, antes da queda. Antes da desobediência em Gênesis 3, é que o homem passou, ou tinha essa condição de obediência plena a Deus. E de desobediência também, porque ele podia escolher. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de algo que foi perdido, deixado pela vontade mutável de Adão e de Eva. Ou seja, eles escolheram de maneira consciente, pela liberdade que tinham de escolher, de escolha, de maneira consciente desobedecer a Deus. Por isso eles foram responsabilizados. O pecado que eles escolheram praticar cria a separação entre eles e Deus, mas sobretudo é o pecado que eles praticaram por livre e espontânea vontade. Naquele caso, eles poderiam fazer assim. Nós não conseguimos mais negar a nossa natureza e não pecar. Nós não temos mais essa liberdade. Então, quando eu falo de livre-arbítrio, eu falo de escolha no estado de inocência. E só quem tinha isso era Adão e Eva, tá bom? Só quem tinha isso era Adão e Eva. Só os nossos primeiros pais, quando estavam no jardim, no seu estado de inocência. Portanto, quando nós olhamos para essa ideia, nós precisamos entender que quando os nossos primeiros pais foram deixados à liberdade de escolha por sua própria vontade, o homem peca pela sua liberdade e escolha, pelo seu poder, pela sua vontade, tá? Nós temos um texto interessante em Eclesiastes 7:29 que nos diz o seguinte: Deus fez o homem reto, no entanto o homem se meteu em muitas astúcias. Foi ele que escolheu. Esse homem chamado Adão escolheu, essa mulher chamada Eva escolheu desobedecer a Deus no seu estado de inocência por liberdade e por escolha própria, que é o que eles tinham e que isso poderia ser algo real e verdadeiro. Caso eles desobedecessem a Deus, eles passariam a morrer. Se comer da árvore que está no meio do jardim, você vai morrer, Adão. Essa é a lei, essa é a ordem. Aquilo que eles fizessem seria para o bem, ou seja, para eles desfrutarem do relacionamento perfeito com Deus, ou para a condenação, para a certeza da aplicação da sentença, e Deus disse que eles passariam a morrer, que eles morreriam, né? Se você comer, você vai morrer. E aí Eclesiastes, então, vai dizer isso: Deus fez o homem reto, Deus fez o homem bom, Deus fez o homem perfeito, no seu estado de inocência, criado à imagem e semelhança do Criador. Ele tinha todas as condições de negar a sua natureza para obedecer a Deus. E esse sentido, então, ele é livre. E ele tem a condição de se submeter à vontade de Deus como alguém que está no seu estado de inocência, ou ele passa a desobedecer de maneira consciente pela liberdade que ele usufrui no seu estado de mutabilidade, ou seja, na sua liberdade de mudar aquilo que Deus colocou diante dele. Ele tem a opção de obediência, ele tem a opção de desobediência, aquilo que nós não temos no sentido de natureza. A nossa obediência a Deus, ela só é algo real por causa do próprio Deus em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo em nós. É por isso que nós conseguimos, com a ajuda do Espírito Santo, a intercessão de Cristo Jesus e do Espírito Santo, diante de Deus, tentar viver aquilo que nós chamamos de santidade, ok? Aquilo que o homem no seu estado de inocência não desfrutava, ele não precisava de santidade, ele era perfeito no seu estado de inocência, ele foi criado à imagem e semelhança do Criador perfeito, tá bom? Então ele escolheu, o homem reto escolheu se meter em muitas astúcias, ele decidiu fazer isso, ok? Bom, portanto, então, esse é o nosso terceiro item. Será que o etíope, esse texto é bom de Jeremias, né? Será que o etíope, Hebreus 13:23,
Ah, tá, Jeremias, né? O hebraico cuxita pode mudar a sua pele? Eu falei sobre isso, Jeremias 13. Eu falei sobre isso em um artigo algum tempo atrás para um amigo que eu escrevi, usando exatamente isso, né? Nós não podemos mudar a cor da nossa pele, nem tirar as nossas manchas, né? Essa é uma boa ilustração de Jeremias, né? Não há como fazer isso, né? Quem está afetado pelo pecado, volto a dizer, né? A minha liberdade agora é para fazer o que eu sou no meu estado de natureza, e a minha natureza é pecaminosa. A liberdade que eu tenho é de pecar, no sentido de conduzir a minha vontade moral àquilo que eu sou. É por isso que é uma luta fazer a vontade de Deus, porque eu descubro em Deus, por meio da sua palavra, das Sagradas Escrituras, eu descubro algo precioso, que eu tenho que lutar contra a minha natureza quando ela vai contra a vontade do Criador. Porque a minha natureza sem Deus, ela segue o seu curso, ela segue as suas manchas, ela segue a sua cor da pele, tá bom? E é isso aí, Jeremias 13, 23, o leopardo não pode mudar as suas manchas, nem o etíope mudar a sua cor. É isso que nós somos, pecadores que estão afetados pela marca do pecado, Salmo 51, verso 5. Nascemos em pecado e em pecado nos concebeu nossa mãe, tá? Desse aspecto, então, o livre-arbítrio, portanto, faz parte da natureza criada, ok? Criada. No entanto, não subsiste na natureza caída, ok? O livre-arbítrio faz parte da natureza criada, criados à imagem de Deus e semelhança de maneira perfeita, mas ele não vai continuar no homem depois da sua queda. Por quê? Porque pecadores como nós não podemos realizar qualquer bem espiritual que nos leve à salvação. Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente está falando dessa relação perfeita que Adão e Eva tinham no seu estado de inocência, de obedecer plenamente a Deus. Quando eu falo de livre agência, eu estou falando que a minha natureza sem Deus, ela vai seguir o curso daquilo que ela é. E a minha natureza sem Deus é isso, ela é pecaminosa, ela tem marcas, manchas. A cor não pode ser mudada se não for por causa do Espírito Santo. Nesse sentido, então, toda a raça humana está morta no pecado. Somos incapazes de nos achegar a Deus para servi-lo, para adorá-lo, para reconhecê-lo como nosso Criador. Por isso que nós não possuímos mais livre-arbítrio, porque toda a nossa natureza agora, ela vai contrária à vontade de Deus. Ela vai contrária à vontade de Deus. Ela não vai mais em direção à vontade de Deus, como tinha Adão essa liberdade no seu estado de inocência e o seu relacionamento com Deus era perfeito. Como somos incapazes, por causa do pecado, de obedecer a Deus, nós perdemos essa capacidade de livre-arbítrio. Por quê? Porque livre-arbítrio é o estado que o homem tem, o presente que Adão e Eva receberam no seu estado de inocência antes da sua natureza decaída, ou seja, a natureza criada. Assim, olha só o que Romanos 8, versos 7 e 8 vai nos dizer. O pendor da carne é inimizade contra Deus, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne? Todos nós. Todos nós, depois da queda, nascemos na carne. E os que estão na carne não podem mais agradar a Deus. É impossível que nós agrademos a Deus, porque, vamos usar um outro texto de Romanos capítulo 3, não há nenhum justo sequer. Não há nenhum justo sequer. Não há quem busque a Deus. Todos, eu gosto muito dessa expressão, todos se extraviaram, todos se desviaram. Todos, não há ninguém mais que possa buscar a Deus. Romanos 3, 10 a 12. Não há mais nenhum justo. Nós não conseguimos mais buscar a Deus, nós não conseguimos mais fazer a vontade de Deus, porque o homem, a sua natureza decaída, perdeu essa capacidade de servir, adorar, glorificar e honrar a Deus em obediência aos seus preceitos, à sua lei. No entanto, todos nós, depois da queda, nos desviamos. Olha um outro texto que é muitíssimo importante para a gente refletir aqui. Evangelista João, no capítulo 6, versículo 44, vai nos dizer o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se o Pai que enviou Cristo não trouxer, ou não tivesse trazido eu e você até o nosso Senhor e Redentor e Salvador Jesus Cristo, nós jamais iríamos até Ele. Jamais teríamos essa liberdade
de natureza de escolher o nosso Criador. Ao contrário, nós estamos em inimizade contra Ele. Nós estamos distante dele. Lembra do que Jeremias diz? Os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Não há mais como buscar a Deus. Todos se desviaram, todos se extraviaram. Estamos distantes do nosso Criador. Por isso, ninguém pode vir ao Pai se o Pai que enviou Cristo não o trouxer. Não o trouxer. Então, vamos ver aqui o que a Lília está dizendo? Só um instante. Quando na livre agência nós planejamos algo e não acontece como esperado, geralmente dizemos, tudo bem, Deus quis assim. Isso é verdade? Olha, quando a gente fala de livre agência, eu vou situar isso mais para o final melhor, a gente está falando de uma relação, livre-arbítrio, livre agência, a gente está falando de uma relação, primeira que o homem tinha com Deus, de se relacionar com Deus, estado de inocência, e livre agência, agora eu estou falando de uma escolha que o homem tem, relacionada às coisas desta criação, deste mundo, mas que não se referem mais ao seu Criador, tá bom? Livre agência é escolher casar com Jonas, livre agência é colocar o nome dos filhos, livre agência é escolher a roupa que estamos usando, ok? Mas nós não temos mais a capacidade de escolher o nosso Criador. Não temos mais, ok? Portanto, quando a gente fala que nós planejamos algo e às vezes não acontece, isso de fato pode acontecer, mas eu estou falando de coisas relacionadas à nossa criação, a coisas que estão neste mundo, tá? Sonhos que nós não realizamos, coisas que ainda estamos esperando que aconteça, ou coisas que planejamos e fomos frustrados, porque Deus, na sua soberania, não nos concedeu que desfrutássemos. Mas quando a gente está falando dessa ideia, a gente está falando da capacidade que o homem perdeu de ir em direção ao seu Criador de maneira perfeita, tá bom? Então, a livre agência, ela é uma forma que nós encontramos na teologia de explicar, esse nome significa, vamos pensar nisso, de explicar que nós somos o homem, eu e você, da natureza decaída. Porque quando eu falo de livre-arbítrio, eu estou diretamente apontando para Adão e Eva, tá bom? Então, depois da queda, todos os homens que nasceram depois da queda, após Adão e Eva saírem do jardim, têm livre agência, tá bom? Eles não possuem mais livre-arbítrio, eles estão marcados pelo pecado, eles se extraviaram. Ninguém mais pode chegar até o Pai se não for por causa do próprio Pai, por intermédio de Jesus Cristo, tá bom? Então, nesse sentido, Líria, quando eu planejo algo e eu vivo essa experiência como cristão, vamos pensar aqui, né? E eu entendo que Deus, na sua soberania, não me permitiu viver, ok, é isso aí, Deus não quis me dar, é assim mesmo, Deus está controlando a minha vida, eu sou crente, mas quando eu falo de livre agência, é importante que eu não estou falando que eu estou falando de alguém que não tem mais capacidade de se relacionar com Deus, somente, sozinho, por si só. Tá certo? Então, falar de escolhas da vida, até o ímpio, ele tem capacidade de escolher coisas nessa vida para si, a sua formação, onde ele vai morar, o carro que ele vai dirigir, segundo as condições econômicas que ele possui, enfim. Isso todo homem possui, livre agência, porque todos nós, depois do pecado, temos livre agência, tá bom? Agora, quando eu falo dessa livre agência, eu estou falando de viver nesse mundo escolhendo coisas que não se relacionam com o meu Criador. Tá bom? No sentido estrito, ok? Estrito, quer dizer estrito, ou seja, a minha escolha de casar com a Andréia, a minha escolha de casar com o Jonas, com a Líria, são escolhas que têm a permissão de Deus, porque Deus rege tudo, é óbvio, mesmo sendo não sendo cristão, Deus está controlando o mundo todo, Ele é soberano, Ele é Senhor de tudo. Mas a minha escolha em escolher alguém para casar é uma escolha de livre agência. O que eu não tenho mais é a capacidade de escolher Cristo. Eu escolho o nome dos meus filhos, escolho a comida que eu quero, a formação com as minhas habilidades que eu vou ter, e a formatura, e vou usufruir disso profissionalmente, viver a minha vida aqui, mas esse estado de livre agência, ele diz que eu sou um homem que nasceu após a queda, tá bom? Essa é uma definição importante. Todo homem que tem livre agência é o homem pós-queda, tá? Porque o homem da natureza criada no seu estado de inocência, somente Adão e Eva
somente os primeiros pais, nossos primeiros pais, quando na criação foram feitos à imagem e semelhança de Deus em seu estado perfeito, o seu estado de inocência. Sermos pecadores justifica nossos pecados? Arrependimento implica em mudança de atitude? Olha só, somos pecadores, e o fato de sermos pecadores, eu quero voltar a uma questão que eu comecei aqui dizendo, que é a seguinte, que eu considero muito, muito importante. É que o homem, como agente moral depois da queda livre, moral, tá? Moral significa, ou seja, ele pode escolher o bem e o mal, ele vai ser preso, ele tem as suas escolhas, tá bom? Ele não tem mais livre-arbítrio, porque o homem, como agente moral depois da queda, a única liberdade que ele tem é de pecar, é andar de acordo com a sua natureza, tá? E esse homem, eu estou falando de um homem no sentido pleno, não estou falando de alguém que rouba, que mata, ele está seguindo a natureza dele, mas o cara que tem uma vida certinha, que trabalha direitinho, que honra a família, que cuida da família, ele também é alvo dessa agência moral, dessa livre agência moral que ele tem depois da queda. Ele não pode mais contrariar a natureza dele pecaminosa, porque a natureza dele pecaminosa, como foi dito aqui em Jeremias, é uma marca nele, que só pode ser mudada com o evangelho, com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, convidando a minha natureza pecaminosa a renunciá-la, ou renunciar aquilo que eu sou moralmente afetado pela queda, que foi em pecado que eu nasci, para servir o meu Criador em amor, e esse estado a gente chama então de estado de santificação. É uma consciência que eu adquiri por causa do Evangelho, por meio de Jesus que me salvou, para pensar em algo a respeito que é muito sério, viver lutando contra a minha natureza para amar a Deus. Então, sermos pecadores justifica os nossos pecados? É claro, é a nossa natureza moral, tá bom? O homem, como agente moral livre, não pode contrariar mais aquilo que ele é pecador, tá bom? Ele luta, ao contrário, é por isso que para nós é muito difícil quando a gente conhece o Evangelho, porque eu passo a lutar contra aquilo que eu sou, Então, no segundo aspecto aqui, Jonas, arrependimento implica em mudança de atitude? Mas o arrependimento ele é fruto de alguém que foi alvo da obra redentora de Cristo Jesus, da salvação, que derramou seu sangue por pecadores como nós. Então, só pode haver arrependimento, e esse é um processo na ordem da salvação, quando nós entendemos o senhorio de Cristo em nossas vidas, né? Mas o homem sem Cristo, o homem sem Deus, ele não tem essa prática de reconhecimento do seu arrependimento, de mudança de atitude. Por que eu estou falando disso? Porque aqui, no sentido estritamente bíblico, o arrependimento ele só é algo real para o crente, porque eu me arrependo dos meus pecados para a glória de alguém maior do que eu, que é o meu Criador. Por isso que arrependimento, no sentido bíblico, ele visa a glória de Deus, porque o meu pecado fere a glória de Deus, fere a santidade do meu Criador, tá bom? Por isso que mudar de atitude, nesse sentido, é para a glória do meu Criador, tá? Não é um arrependimento, uma linguagem humana, simplesmente, tá? O homem que se arrependeu de fazer alguma coisa ruim, ele vai lá e se reconcilia. É claro que isso tem valor na criação, mas arrependimento no sentido bíblico, ele está ligado contrária à minha natureza, porque eu sei que o meu pecado, a prática do meu pecado, ele fere a glória do meu Criador. Ele mancha a glória do meu Criador, que é santo e perfeito. Então, por conta disso, eu sou convidado ao arrependimento por meio do Espírito Santo. É por isso que só o Espírito Santo me convence de que eu sou pecador e que eu preciso mudar de caminho, eu preciso convergir de caminho, eu tenho que mudar de direção, tá? Sem isso, eu não conseguiria por mim mesmo ter essa capacidade de dizer que eu estou lutando contra a minha natureza para servir a Deus. Eu só posso compreender isso à luz da palavra, né, que vem por meio de uma obra redentora em mim, o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz e que João diz que eu só posso chegar até o Pai, João 6,44, se for por causa do próprio Pai, que enviou Jesus para morrer no meu lugar, tá bom? Então, nesse sentido, eu vou ter a experiência, digo eu, de experimentar uma transformação de vida.
Nesse sentido, sim. Tá? Mas eu, o homem, que nasci após o pecado, que já nasci com essa marca, no Salmo 51, verso 5, concebido com essa marca, ela faz parte de mim, eu não consigo mais, como pecador, realizar qualquer bem espiritual que seja para a glória do meu Criador. Né? Lembra lá que até as minhas obras boas são más. Por isso, porque para que Deus aceite as minhas obras, Ele só aceita as minhas obras por intermédio de Jesus Cristo. Tá bom? Então, se o Pai não o trouxer, ninguém conseguirá se aproximar do Pai se não for por causa do próprio Pai. Então, a situação atual da humanidade, para a gente ir caminhando já para o fim, de maneira muito simples, eu estou trazendo um estudo muito simples para a gente conversar, que essa nossa ideia é que a gente consiga fixar isso de maneira legal e que faça sentido a nós, tá? Em uma relação importante, então, qual é a situação atual da humanidade? A situação atual da humanidade é uma humanidade sem livre arbítrio, ok? Nascidos escravos, né? Lutero vai falar um livro muito bacana sobre isso, dizendo que eu e você somos escravos do pecado, escravos, servimos a nossa natureza, porque o homem moralmente livre, ele age de acordo com a sua natureza decaída. Ele é escravo do pecado, ok? Deixando à parte a salvação que somente Cristo é capaz, os demais aspectos da lei, o homem poderia cumprir? Não, não poderia. O homem, depois da queda, ele não pode cumprir mais nada que seja relacionado ao seu Criador. Não, não há mais, tá? Sem salvação, sem Cristo, e os demais aspectos da lei, o homem não pode cumprir mais nada. O homem, por si só, está separado, esse é um estado de Efésios 2, está separado, e Efésios 2, segundo o apóstolo Paulo, vai dizer que ele está morto nos seus delitos e pecados, tá bom? Então ele não pode, e não, mesmo que ele queira, ele não consegue fazer aquilo que vai glorificar o seu Criador, mesmo que ele deseje, tá bom? Então, mesmo que a gente deixe à parte a salvação, que é uma obra de Cristo nas nossas vidas, e os demais aspectos da lei, o homem não pode cumprir nada, ainda que ele seja moralmente correto, como eu acabei de dizer, perdão, ainda que ele trabalhe honestamente, que ele honre a esposa, os seus filhos, ele lute pelo bem das suas casas, da sua casa, ele seja íntegro no sentido de prática moral, ele está afetado pelo pecado, ele é o homem da livre agência, que age de acordo com a sua natureza pós-queda. Tá? Os fariseus tentaram, Jesus disse que não podiam. Os fariseus observavam a lei e tinham grande apreço por ela, mas o que faltava a estes homens, e essa é uma questão muito importante que Jesus ressalta, é que a lei de fato fizesse sentido ao coração deles para que eles observassem isso e servissem a Cristo de maneira correta, né? Então, observem o que eles fazem, o que eles dizem, porque é importante, mas não copiem o seu comportamento, porque o seu comportamento vai contrário ao que eles conhecem sobre a lei. Né? Os fariseus tentaram se achegar, né? Porque todo o aspecto de um homem após a queda, na livre agência, qualquer obra que eu realize, ela é incapaz espiritualmente de agradar a Deus, qualquer obra. Tá? Os fariseus que guardavam a lei achavam que estavam salvos por causa disso, então isso é obra, não é mérito, né? É mérito deste homem. Lembra lá de Romanos 3, né? Somos justificados porque somos filhos de Abraão, né? E aí Paulo vai dizer, até mesmo Abraão teve que ser justificado, né? Não há quem não precise de justificação dos seus pecados, tá bom? Porque é isso, depois da queda, o homem da livre agência perdeu o seu estado de inocência. E o seu estado agora moral é o estado de um homem decaído. Então ele vai corresponder à sua natureza, tá bom? Isso é importantíssimo. Agora, como é que este homem é liberto? Ele é liberto pela conversão operada nele, pelo poder do Espírito Santo, pela obra de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que nos regenera dessa escravidão do pecado e nos leva a desfrutar do presente da graça de Deus, do favor que não merecemos. Aí sim, agora, espiritualmente capaz, por causa da obra redentora, nós somos aceitos diante de Deus. Permanecemos pecadores, somos pecadores, né? Nós vivemos no mundo e somos pecadores, a marca está em nós, mas nós
Passamos a experimentar, por meio da salvação, a consciência de que temos que nos livrar de todos os nossos atos quando eles contrariam a vontade de Deus para a glória dele. Por isso, é importante a gente entender aqui que nós vivemos num mundo que está em pecado, afetado pelo pecado, pela queda, onde há pecadores como eu e você, e nós somos pecadores, mas a vinda do Filho do Homem, João 8,34, é que nós somos livres em Cristo. Isso é muito interessante. O que comete pecado é escravo do pecado, essa é a nossa natureza. Nós pecamos porque somos escravos do pecado. Lembra lá de Romanos 2, andamos segundo o curso deste mundo, Efésios 2, perdão, andamos segundo o curso deste mundo, estamos mortos em nossos delitos e pecados, fazemos a vontade da carne, estamos em oposição a Deus, mas João 8,34 vem dizer que o Filho veio nos libertar, e quando o Filho veio nos libertar, de fato nos tornamos livres. Por causa de quem? Por causa de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Nós só nos tornamos livres por causa da obra de Jesus. Ele, lá, Colossenses 1,13, é um texto muito bom também, que nos ajuda muito nesse sentido. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem nos libertou do império das trevas? Deus, por meio de Jesus Cristo. Deus, por meio de Jesus Cristo, nos dando a consciência do nosso pecado, arrependimento, conversão, salvação, vida eterna. Passamos então agora a ser libertos do império das trevas e passamos para o reino do Filho do seu amor. Uma vez libertos do pecado, nos diz Romanos 6, fomos libertos do pecado, nós somos o quê? Feitos servos de justiça. Então, esse estado de livre agência, que significa que é o homem que vem depois da queda, todo homem que vem depois da desobediência de Adão, que não tem mais livre-arbítrio, para contrariar a sua natureza, para negar sua natureza, ele só o faz por causa de Jesus Cristo. Por isso Colossenses 1,13 é importante. Ele me tira do império das trevas, Cristo me liberta das trevas e me leva para o reino do Filho do seu amor. Me leva para a experiência de uma vida contrária à minha natureza. E aí começa então uma luta entre fazer a vontade de Deus e a minha vontade, que a gente chama de processo de santificação, a qual nós lutamos para ser parecidos com Jesus e vamos vencendo a cada dia, ora derrotados, ora ganhamos, com o auxílio e o poder do Espírito Santo nos méritos de Jesus Cristo. Por último, nós então passamos a desfrutar desse estado quando nós somos agora redimidos pelo sangue de Jesus. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 7,15 que aquilo que ele deseja fazer ele não consegue, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha que interessante, pois faço aquilo que detesto, que prefiro, perdão, e sim o que detesto. Eu não faço o que eu devo fazer, eu sei que devo fazer, Deus já me mostrou, Ele me mostra, está na sua lei, eu sei como eu devo agir, mas comumente, frequentemente, as minhas práticas são contrárias à vontade de Deus. Eu não faço aquilo que eu deveria fazer, mas aquilo que eu detesto. É assim mesmo, nós somos muitas vezes impactados. E quantas vezes lamentamos e choramos pelo pecado que nós detestamos praticar, porque sabemos que ferimos o nosso Criador, sabemos que o ofendemos, sabemos que fomos contrários à sua vontade e ofendemos a sua santidade e o seu senhorio quando nós desobedecemos a sua lei. Por isso, para a gente concluir, o livre-arbítrio, então, a possibilidade de querer realizar o bem, que tinha e que tem validade espiritual nesse sentido, as pessoas só podiam fazer isso se não tivessem pecado, Adão e Eva no seu estado de inocência. Nesse sentido, então, as pessoas não possuem mais essa função, porque essa função agora foi afetada pelo pecado, e nós denominamos essa função de livre agência, que é conviver com a minha natureza pecaminosa, andar segundo a minha natureza pecaminosa, ser escravo do meu pecado, escolhendo a prática do pecado, mas, por causa da salvação em Cristo Jesus,
que, por graça de Deus em Cristo Jesus, me mostrou como devo lutar contra a minha natureza. Nesse sentido ainda, nós só vamos voltar a ter livre-arbítrio, e a gente pode concluir caminhando para o final, nós só vamos voltar a desfrutar do livre-arbítrio na eternidade, na glorificação do nosso corpo, tá? Ou seja, que aí haverá então em nós a perfeita e imutável vontade de servir a Deus e tão somente. Porque aí sim, na glorificação dos nossos corpos, nós teremos todas as condições agora de somente obedecer a Deus, porque nós receberemos uma natureza perfeita para um corpo perfeito, é o nosso estado de glorificação. João 1,32 1,3 na sua carta vai dizer o seguinte: ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Olha que interessante. Ainda não se manifestou o que haveríamos de ser. O que nós vamos ser? Perfeitos. No nosso estado de glorificação, a nossa vontade contrária à vontade de Deus, a nossa natureza moral decaída, ela já não existirá. Ela já não fará mais parte de mim ou de você, ela já não habitará mais em nós. Porque no estado de glorificação dos nossos corpos, nós seremos semelhantes a Ele, o Cristo, que morreu e ressuscitou por nós, para nos salvar, para nos dar vida e vida em abundância. Nesse momento, só neste momento é que nós vamos reaver a natureza de Adão e de Eva no seu estado de inocência. Só na glorificação dos nossos corpos, quando nós recebemos a perfeita e imutável a transformação de Deus para as nossas vidas, é que nós estaremos livres para fazer somente aquilo que é bom, ou para agir somente segundo a vontade de Deus. Não haverá mais em nós, no estado que nós temos hoje de livre agência, a natureza decaída, o homem moralmente livre para fazer a prática ou para exercer a prática do pecado, mas haverá em nós agora, no nosso estado de glorificação, que recebemos em Cristo a nossa ressurreição, segundo Efésios 6, para vivermos uma experiência, Romanos 6, perdão, para vivermos uma experiência agora contrária àquilo que nós somos hoje, que é viver a experiência da glorificação, tendo então a nossa perfeição no corpo, e em todos os sentidos, cognitivamente, espiritualmente, agora somos capazes de nos submeter não à escravidão do pecado, mas de viver para a glória eterna do nosso Criador. Glória eterna do nosso Criador. Assim, para a gente concluir, no nosso estado, nós somos livres para fazer segundo, de livre agência, somos livres para fazer segundo aquilo que nós somos, que é ser pecadores. Ó. E então, nós devemos entender que enquanto pecadores, temos a livre agência porque não possuímos mais o livre-arbítrio. Isso não significa que nós somos robôs, tá bom? Não significa que nós somos alguém que não tem consciência do que faz, porque nós temos a consciência do que fazemos. Mesmo sem Deus, nós sabemos que fazemos as coisas de maneira errada, tá bom? Agora, Deus, na sua infinita bondade e soberania, como Deus, consegue nos dar a capacidade, nós não perdemos essa capacidade, de escolhas, de cumprimento de vontades. Nós não perdemos essa capacidade, nós escolhemos. Agora, nós escolhemos, a tendência nossa é escolher sempre aquilo que é de acordo com a nossa natureza, o homem moralmente livre para fazer aquilo que ele é livre, que é andar segundo o curso deste mundo. E só por Deus nós passamos a fazer aquilo que é contrário à nossa natureza. Mas Deus, no seu plano eterno, nos mostra que nós temos a capacidade de decisão. Né? Nós temos a capacidade de decidir. Essa capacidade está afetada, obviamente, mas quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós temos aquilo que precisamos para escolher entre a obediência e a desobediência com a ajuda de Deus. Em ambos os casos, o fazemos para a glória de Deus, no sentido da escolha, tá bom? Ou para afetá-lo, perdão. Então, nesse sentido, nós temos algumas coisas para pensar, né? Vamos lá. Arrependimento do crente, mudança de atitude, não é verdadeiro, certo?
A esse caso, se não é algo verdadeiro, também devemos confiar na conversão da pessoa. O arrependimento não deve ser seguido de frutos de arrependimento. Então, o arrependimento, ele é uma marca colocada em nós pela ação sobrenatural do Espírito Santo por meio da obra de Cristo. E esse arrependimento do cristão gera em nós, primeiramente, reconhecimento do nosso pecado e, posteriormente, a mudança de atitude. Isso não significa que mudança de atitude será sempre dizer não para o pecado, porque provavelmente a gente vai se arrepender e daqui a pouco a gente vai estar fazendo a mesma coisa. É por isso que a instrução de João é não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. Não devemos pecar, mas se pecarmos, temos um advogado. Por outro lado também, o próprio João na sua carta nos diz o seguinte, nós não podemos viver na prática do pecado. Nós temos que lutar contra o pecado. Qual é o problema? O problema é a prática do pecado. Tá? O problema mais grave é esse. Né? A nossa natureza é uma natureza para o pecado. O homem moralmente livre para fazer o que a sua natureza deseja, que é exatamente oposta à vontade de Deus. No entanto, nós passamos a reconhecer o arrependimento como um fruto da salvação que recebemos por meio de Jesus Cristo para a mudança de atitudes. Primeiro, de reconhecimento que eu ofendi a Deus e por praticar isso, eu luto contra isso para não ofender mais o meu Criador, a sua santidade e a sua perfeição, que todo pecado, ele em primeiro lugar fere a glória de Deus, o seu senhorio, e daí eu luto para me arrepender por esses pecados, e eu vou tentar fazer com que a minha vida seja uma vida que agrade a Deus. Tá? Nesse sentido, eu estou praticando a confissão e lutando para não viver a experiência de voltar à prática do pecado, voltar a fazer aquilo que é errado. Tá? O arrependimento ele é seguido de frutos. Né? Agora, essa relação de ser seguido de frutos, ele está sempre condicionado ao auxílio sobrenatural do Espírito Santo. Né? Eu peço perdão e vou tentar não praticar, mas pode ser que amanhã eu infelizmente pratique a mesma coisa que eu não quero praticar. Né? Lembra lá que o mal que eu detesto, eu pratico. Né? Mas sempre eu vou lutar para mostrar na evidência prática que o meu arrependimento, como um ato diante de Deus, de confissão, ele é verdadeiro quando eu estou lutando para praticar, tá bom? Porque se tropeçarem em um, já caiu a casa. Nesse sentido, a gente tem que entender isso, né? De que a gente está lutando contra uma natureza que habita em nós. A obra é perfeita, mas o corpo é imperfeito, né? E aí lutamos constantemente, né? Então aqui o Mateus pergunta, né? O processo de santificação final é o estado de glorificação? No estado de glorificação não tem mais necessidade de santificação, tá bom? Depois de mortos, quando Cristo voltar e nós ressuscitarmos, nós ressuscitaremos perfeitos. Então não tem mais estado de glorificação. Não tem mais estado de glorificação. Jonas colocou aqui, pastor, fiquei curioso dessa Líria, né? Curiosa com a pergunta do Flávio abaixo. Podemos pensar em termos de conversão acima? Não, a gente está lidando com dois aspectos que são decorrentes um do outro, mas que não demonstram em ponto algum que o arrependimento ele é algo que o homem por si só consiga. Agora, sim, o arrependimento do crente, ele é algo que o Espírito Santo o impulsiona a fazer. Ele se sente incomodado pelo pecado, porque é quem o incomoda. Quem o incomoda é justamente o Espírito Santo de Deus, que habita em nós como aquele que nos fala e nos convence, né, como diz João, da justiça e do juízo de Deus, dos nossos pecados, né? Por causa disso, nós nos arrependemos. Se não fora o Espírito Santo que recebemos por meio da obra redentora de Cristo Jesus, do Pai, ao enviar Cristo Jesus por nós,
nós não conseguiríamos reconhecer que precisamos confessar pecados e lutar para não pecar. Nós não teríamos essa capacidade em nós. O homem depois da queda, ele é um homem que não tem mais essa condição plena, não tem mais essa condição em decorrência disso, tá? Porque ele perdeu isso na inocência, no estado de inocência, tá? Se você disser que o homem depois da queda ele consegue ir em direção a Deus e agradar a Deus, isso não é verdade, isso não é nem bíblico, né? Que as obras dos homens, até as obras boas sem Cristo, são más, tá? A santificação é conquistada diariamente até a morte. É um processo que vai vir só com a conversão, tá? Somente convertidos, né? Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor, né? Então há uma ordem para nós, que é ser santo, né? Aliás, sem santificação, nós não conseguiríamos nos assemelhar ao nosso Criador. O processo é ser como Ele, né? Lutar contra a nossa natureza. Enquanto estivermos vivos, seremos tentados. O tempo todo. O tempo todo seremos tentados, tá bom? Porque somos tentados pela nossa própria cobiça, né? Diz Tiago, pelo nosso próprio pecado, tá bom? A nossa natureza é esta, né? Eu e você fazer aquilo que nós somos, né? Somos tentados o tempo todo. É impossível não ser tentado, tá? Bom, para eu concluir aqui, então, e deixar para nós uma compreensão um pouco mais clara desse conceito, a precisão acerca disso é o seguinte: o termo livre agência, tá? Ele seria a capacidade que eu recebi de Deus para planejar os meus passos, para planejar as minhas decisões, de como eu vou caminhar, de como eu vou viver nesse mundo, mas eu não tenho mais essa capacidade anterior à queda, que é ir em direção a Deus. O livre-arbítrio, ele foi perdido com a desobediência, totalmente. Nós não conseguimos mais ir contra a natureza, porque livre-arbítrio é olhar, vamos pensar nisso depois da queda, né, de uma maneira muito simples, é olhar para o pecado o tempo todo e negar a prática dele. Isso é impossível para mim. Por isso que eu estou no processo de santificação, que eu só consigo negar a prática da minha natureza pecaminosa e satisfação da minha natureza pecaminosa, os meus prazeres, por meio do Espírito Santo que habita em mim. Só consigo negar a prática do pecado porque eu sou ajudado, auxiliado pelo Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, da oração, usando os meios de graça para me santificar e me convence do meu pecado, tá bom? Então, longe de ser qualquer tipo de contradição, Deus me deu capacidade para viver nesse mundo. Essa capacidade que me foi dada é a capacidade recebida para fazer meus planos, para seguir a minha vida, traçar os meus caminhos, os meus objetivos, os meus desejos. Nesse sentido, todo homem tem. Agora, moralmente falando, quando eu falo de livre agência, esse homem é incapaz de negar a sua natureza. Ele está sempre agindo em conformidade com a sua natureza. E agora, por causa da obra redentora de Deus em Cristo Jesus, eu me tornei a habitação do Espírito Santo e, portanto, em livre agência, passo a reconhecer que as minhas práticas precisam ser modificadas, precisam ser transformadas para a glória de Deus. E começo, então, um processo de negação de mim mesmo, né? Então, o aspecto do apóstolo Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e eu vivo para a sua glória, né? Mas a minha natureza ainda o ofende, E esse é um dos grandes estágios maravilhosos que receberemos em Cristo Jesus, chamado de glorificação. Não haverá mais em nós a marca do pecado e nem o desejo pelo pecado. Nós estaremos diante de Deus, totalmente transformados na presença de Jesus Cristo, para recebermos, né, como diz João 1:3, a primeira carta de João,
capítulo 3, versículo 2, para recebermos aquilo que haveremos de ser. Até lá, o que nós somos? Seres de livre agência que praticam exatamente aquilo que a nossa natureza é, moralmente livre para o mal. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Ele é escravo, senhor, ele é forrado. É. Tá, vai vender. Tá. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Podemos conversar sobre os nossos pedidos de oração. Tá claro, então? Então vamos compartilhar, vamos orar. Você pode colocar os seus pedidos de oração agora para a gente orar, compartilhar. Quero pedir oração pela minha irmã. Minha mãe mandou uma mensagem. Ela trabalha com o meu cunhado. Eles trabalham com uma clínica de idosos, né? Minha irmã é técnica de enfermagem. E a minha mãe disse que ela está com suspeita do Covid, porque tinha 2 pacientes deles lá que foram internados no hospital, que ela deixou no hospital e tem acompanhado essas semanas com suspeita de Covid. Então eu queria pedir oração por ela, pela minha sobrinha, cunhado, sobrinhos, né, porque são os 4 que habitam lá, moram lá. Então quero pedir oração pela minha irmã e pela família dela lá, para que Deus possa guardá-los dessa enfermidade. Continuar orando pela igreja e por nós, né? Por mim, pela minha casa. Esse é o nosso desejo. Pastor, eu quero pedir oração pela igreja, né? Que eu continuo inconformada com o nosso número pequeno de pessoas participando das nossas reuniões. Oi, Ailton.